graça e paz. A liturgia desse segundo domingo da Quaresma nos convida a confiarmos nas promessas, na misericórdia e na fidelidade de Deus. A primeira leitura é do livro do Gênesis, o capítulo 15, de 5 a 12, que nos conta da aliança de Deus com Abraão, prometendo um filho e o cumprimento da palavra. O salmo é o Salmo 26, que é um salmo de confiança, apesar das dificuldades e perigos. O povo diz: o Senhor é minha luz. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, quando Paulo faz um pedido para a comunidade: sede fiéis ao Senhor. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28b a 36. É o Evangelho chamado da Transfiguração de Jesus. Mas antes de comentarmos sobre esse Evangelho, vamos lembrar que na nossa vida existem momentos que a gente também se perde com muitos sofrimentos e a gente chega a pensar: Deus me abandonou, não está mais comigo. Rapidamente, ainda bem, nós descobrimos que Ele nunca nos abandona. Nós é que estamos com os olhos vendados. Nós não conseguimos enxergar a presença dEle no meio de nós. Quando isso acontece, muda e fica transfigurado. É a transfiguração. Recordamos o início do capítulo 9 de Lucas, do versículo 1 a 27, quando fala que Jesus convocou os 12 e os enviou a anunciar o reino de Deus, curar os doentes. Jesus faz a multiplicação dos pães para alimentar aquela multidão. Como de costume, ele vai ao monte para orar. Ele desce e pergunta: o que é que o povo diz sobre mim? Olha, dizem que é João Batista, que é Elias, um dos antigos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha, o jeito de Jesus anunciar o reino causou grandes problemas com as autoridades políticas, com as autoridades religiosas. Aí Jesus anuncia então: olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, e quem quiser segui-lo tem que ter o mesmo compromisso que ele tem com os pobres, com os excluídos. Vai ter que carregar a minha cruz. Esse é o momento da crise de Jesus, mas também a crise para os seus discípulos também. Lucas, no versículo 38b a 36, que é o evangelho desse domingo, nos conta que Jesus subiu a montanha para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Aí, que enquanto ele está rezando, aparece glorioso diante dele, dos seus discípulos, né? Como ele imaginava o Jesus, um Jesus glorioso. E junto a Jesus, na mesma glória, aparece Moisés e Elias, os dois maiores do Antigo Testamento. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E eles começam a conversar com Jesus e falam sobre o êxodo que vai ser completado em Jerusalém. Assim, diante dos discípulos, a lei e os profetas confirmam que Jesus é realmente o Messias glorioso, que foi prometido no Antigo Testamento e que o povo estava esperando. Mas também confirmam que o caminho para a glória passa pela travessia dolorosa do êxodo. E o êxodo de Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Que pelo esse êxodo, Jesus quebrará o domínio da propaganda do império, daquela religião oficial, que com isso mantém o povo preso na visão desse Messias glorioso nacionalista. Jesus libertará o povo para a possibilidade de enxergar novamente
o verdadeiro sentido do reino de Deus. Acontece que enquanto tudo isso acontecia, os seus amigos estão dormindo. E só acordaram no fim, ainda conseguiram pegar um pouquinho, um restinho da glória de Jesus, mas não escutaram a conversa sobre o êxodo. Como acontece tantas vezes, eles só escutaram aquilo que era do seu interesse. O resto escapou à atenção deles. E agora acordam falando bobagem. Falam para Jesus: vamos ficar por aqui. Faz uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Quer dizer, vamos ficar aqui em cima, porque aqui em cima a gente não precisa descer para ver o que está acontecendo lá embaixo, para ter que assumir compromisso. Vamos ficar por aqui mesmo, estamos livres das coisas. Toda vez que fala da cruz, eles não querem descer. Parece que a cruz não agrada. Eles querem segurar o momento da glória. É melhor a glória do que a cruz, porque assim a gente não sofre nada. Mas acontece que a voz do Pai sai da nuvem e fala: esse é o meu filho, o eleito, o escolhido, ouçam-no. Com essa mesma frase, Lucas nos fala que o profeta Isaías anunciou o Messias, servo, lá no capítulo 42, versículo 1. Depois de Moisés e Elias, agora é o próprio Pai que vai apresentar Jesus então como Messias servo, mas que vai chegar agora por meio da cruz. No fim da visão, Moisés e Elias desaparecem, permanece apenas Jesus. O que isso significa? Significa que daqui para frente, quem interpreta a Escritura e a vontade de Deus para o povo será Jesus. Somente Ele. Ele é a palavra para os discípulos, escutem-no. E para nós, escutem o que Ele diz. A transfiguração ela é narrada também no Evangelho de Mateus e Marcos. Sinal de que esse fato, esse episódio, tinha uma mensagem muito importante para as primeiras comunidades. Contar esse fato foi um suporte para que pudessem superar a cruz e o sofrimento que provocavam nos discípulos e nas discípulas. A transfiguração continua sendo uma ajuda para superar a crise que o sofrimento da cruz provoca, hoje também. Os 3 discípulos dorminhocos são o espelho de todos nós. É melhor dormir, é melhor não ver, não enxergar, é melhor ficar com os olhos tampados para não enxergar a cruz. A voz do Pai diz a eles e diz a nós também: esse é meu filho eleito, escolhido, escutem-me. No Evangelho de Lucas há uma semelhança muito grande entre a cena da transfiguração que nós estamos ouvindo e a cena da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, lá no capítulo 22. Percebe-se que nos 2 episódios, Jesus sobe a montanha para rezar e leva consigo os mesmos discípulos, Pedro, João e Tiago. Nas 2 ocasiões, Jesus muda o aspecto dele, se transfigura diante deles, seja glorioso aqui, ou seja, suando sangue no Monte das Oliveiras. Tanto na transfiguração da agonia, como no monte, os discípulos dormem. E Jesus pediu: fiquem comigo, velem comigo. Jesus reúne de novo os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Com certeza, Lucas teve a intenção de mostrar a semelhança entre esses 2 episódios. Vamos pensar, vamos rezar e aos poucos entenderemos que esse olhar, que o nosso olhar se abra para enxergarmos as dores deste mundo. Ainda na Covid, agora com a guerra, que o nosso olhar encontre o olhar de tantas pessoas desfiguradas pelo abandono, pela fome, pela corrupção, pela exclusão, escravidão, pela ganância, pelas guerras, pelo poder. Vamos viver o projeto de vida de Jesus. Eu vim
para que todos e todas tenham vida e tenham em abundância. Nós podemos e devemos transformar esses rostos desfigurados em corpos transfigurados. Amém. Que assim seja.